Eu só sabia lançar redes, mas seus passos mudaram minha rota. Eu cobrava impostos, mas seguindo seus passos, descobri o que realmente tem valor. Depois de encontrá-lo, meu caminho nunca mais foi o mesmo. Eu disse que não caminhava com ele, mas ele continuou me chamando de volta. E quando completou sua jornada, ele nos deixou um caminho para seguir. Uma missão: viver o caminho que aprendemos e conduzir outros por ele. Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O caminho que ele iniciou agora avança através de nós. Bom dia, família. Sejam todos vocês bem-vindos. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já foi ministrado pelo Espírito na manhã de hoje? Ele já falou com você? Já edificou a sua vida? Como é gostoso estarmos num ambiente onde o Espírito tem liberdade para trabalhar. E é tão gostoso nós podermos estarmos juntos aqui e continuarmos a nossa série. Estamos chegando ao final. No último domingo desse mês, a gente termina a série no livro de Atos. E julho vem série nova. E daqui a pouquinho nós vamos começar a divulgar a nova série que teremos a partir de julho. Mas, por enquanto, nós estamos aqui, firmes e fortes no livro de Atos. E hoje chegamos no capítulo 13. Eu sei que você que faz a Escola Bíblica Discipuladora, você hoje estudou o capítulo... Que capítulo nós estamos hoje na IBD? Qual o capítulo? Me ajuda aí, professores da IBD. Qual foi o capítulo? 22. Obrigado, pastor Alexandre. 21 e 22. E nós estamos no capítulo 13. Vocês estão 10 capítulos quase à frente de nós. Mas hoje eu quero ler com vocês o capítulo 13. Então, você pode abrir o texto bíblico, você pode acessar o texto bíblico, você pode acompanhar a projeção e fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá bom? Você que é multitarefa aí, faça tudo ao mesmo tempo. Olha o que o texto bíblico diz. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram certo judeu de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus, porém o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar a fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Podemos achar que esse texto está falando sobre o início das viagens missionárias de Paulo. Sim, o texto bíblico relata no capítulo 13 o início das viagens missionárias. Paulo, Barnabé, esse João que é descrito no texto bíblico é o primo de Barnabé, João Marcos, o que escreveu o Evangelho de Marcos, tá bom? Então esse João descrito aqui
é o primo de Barnabé, João Marcos. E podemos achar que é isso. Podemos achar também que o texto bíblico fala sobre uma batalha espiritual. Afinal de contas, Paulo teve que confrontar Elimas. Elimas possivelmente não era uma derivação do nome de Bar-Jesus. Elimas possivelmente era um título. Assim como tem o professor Alexandre, assim como tem o advogado Edson, tinha Elimas Bar-Jesus. Elimas possivelmente era um título. Nós não sabemos ao certo que título era esse, qual era a importância desse título, que grau estaria na sociedade ou numa hierarquia, mas possivelmente era um título que aquele homem chamado Bar-Jesus, que era mágico, recebeu e era reconhecido por esse título. Mas eu quero mostrar para vocês sobre o que realmente esse texto está abordando. Qual é o problema que esse texto quer apontar para nós? Qual é o problema que esse texto está nos mostrando? Um problema universal, que cabe no meu coração, que cabe no seu coração. Então preste atenção nesse vídeo e vamos descobrir o problema deste texto. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá. Primeiro, reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Eu perdi meu negócio por sua causa. E eu reconheço que tenho uma grande dívida com vocês. Mateus, você não nos deve dinheiro. A dívida não é material. Eu magoei vocês. O problema desse texto está lá no versículo 8. Deus quer nos apresentar o problema universal do coração humano. Veja comigo o versículo 8. Porém o mago Elimas, e assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, se opunha a Saulo, se opunha a Barnabé, se opunha à mensagem anunciada, se opunha à verdade anunciada, procurando afastar-se da fé o procônsul. O problema não é a verdade que ouvimos. Geralmente estamos prontos para ouvir uma verdade. O problema é o quanto o nosso coração está predisposto a se render a uma verdade, a praticar uma verdade e a obedecer uma verdade. O vídeo nos provoca isso e nos provoca uma pergunta. Eu quero começar perguntando a você: qual foi a última vez que você percebeu que Deus estava mostrando algo que precisava mudar em sua vida, mas mesmo assim você resistiu? Qual foi a última vez que você percebeu que Deus estava mostrando algo que precisava mudar em sua vida, mas mesmo assim você resistiu? Mesmo assim você fez como Elimas. Mesmo assim você fez como Bar-Jesus. Mesmo assim você fez como aquele homem. Na vida nós temos dois caminhos que precisamos decidir na manhã de hoje. Ou vamos pelo caminho de Saulo, ou vamos pelo caminho de Barnabé, ou vamos pelo caminho de Elimas. Ou estamos abertos à verdade do Evangelho e nos submetemos a ela e acreditamos piamente nela e nos envolvemos a ela e praticamos ela. Ou vamos pela dureza do nosso coração, pelo caminho de Elimas, negociando as verdades que são eternas. Não existe outros caminhos. O texto bíblico está nos apresentando apenas dois caminhos. E eu fico pensando quantas vezes nós já não lutamos com Deus para que de fato a nossa verdade imperasse e não a verdade dele. Na última quinta-feira o nosso pequeno grupo de casais se reuniu. E foi incrível. Nós vimos alguns testemunhos, eles estavam se apresentando. E a maioria dos casais que estavam presentes, então, foi feita uma pergunta a eles. Eu perguntei a eles: o que é que você hoje, depois de todo o tempo de casado, não faria novamente? Ou seja, qual o erro que você não repetiria, que você repetiu nesse tempo de casado?
E a maioria dos casais responderam assim: ter demorado para reconhecer Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E a maioria dos testemunhos foi assim: eu dei muito trabalho para minha esposa, eu bebia, eu chegava tarde, eu não dava valor para a família, eu desprezei minha família. Eu só fui mudar quando Jesus Cristo entrou na minha vida. E aqueles homens estavam dizendo com pesar no coração, ter demorado para reconhecer Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Muitas vezes a verdade está estampada diante de nós e nós resistimos a ela. Muitas vezes a verdade está clarificada diante da nossa história, diante das nossas vidas, diante das nossas marcas, mas nós continuamos a resistir a esta verdade clarificada em nossas vidas. E eu fico pensando que nesses dois caminhos, o apóstolo Paulo nos apresenta então algumas exigências para aqueles que querem realmente espelhar Jesus e espalhar sua luz. É o que nós estamos vivendo esses quase meio ano já, nesses 6 meses já. Essa ideia de que nós precisamos espelhar Jesus, nós precisamos espalhar a sua luz. E quando nós olhamos para esse texto, quando a verdade ela é estampada diante do nosso rosto, quando a verdade ela é clarificada diante dos processos que estamos vivendo, a primeira exigência que eu percebo é que não dá para espelhar Jesus sem coerência. A coerência é uma necessidade para aqueles que já vivem com Cristo Jesus. A coerência é uma necessidade para aqueles que entregaram suas vidas a Cristo Jesus. E quando nós olhamos para esse texto, eu quero mostrar para vocês 2 episódios nesse texto. Um episódio que demonstra a incoerência e outro episódio que demonstra a coerência. Então, a primeira coisa eu quero mostrar para vocês a incoerência que existe nesse texto. Vamos lá? Quero que você leia comigo novamente o versículo 6. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram um certo judeu de nome Bar-Jesus. Bar-Jesus era um nome aramaico. Bar significa filho. Então, antes que você possa sair por aí para justificar uma verdade sua, que não é a verdade da palavra de Deus, não existia no primeiro século um bar que Jesus frequentava, tá bom? Primeira coisa. Segunda coisa, não existia no primeiro século um bar que chamava Jesus. Aqui no bairro a gente tem uma pizzaria que chama Jesus, mas não tinha no primeiro século um bar que chamava Jesus. Era um nome. Bar significa filho. Então, o papai de Bar Jesus, a mamãe de Bar Jesus, idealizando o futuro dele, disse assim: você vai chamar-se filho de Jesus. Então, Bar Jesus significa filho de Jesus. Então você pode talvez se lembrar, por exemplo, de Barrabás. O que significa Barrabás? Filho do pai. Filho do pai. Bar, Abba, filho do pai. Tá bom? Mas olha que interessante. Como é que Paulo chama aquele que deveria ser visto como filho de Jesus? Qual é o nome que Paulo dá a Bar Jesus? Como Bar Jesus é chamado por Paulo? Vamos lá ver? No versículo 10. E não foi proposital, foi proposital o que Paulo fez. Foi proposital, foi intencional o que Paulo fez. Paulo queria mostrar isso à sociedade e contrapor a incoerência daquele que carregava o nome de filho de Jesus, mas na verdade ele agia como filho de quem? Filho do diabo. Olha o versículo 10. Imagine Paulo olhando, você deveria representar, evidenciar, você deveria refletir, espelhar Jesus. Afinal, o seu nome é este, você é filho de Jesus. Porém, os seus atos, as suas atitudes, as suas escolhas representam totalmente o contrário. Você tem agido como filho do diabo. E toda vez que eu falo sobre coerência e incoerência, eu me recordo de um livro que eu li anos atrás, chamado Fazendo as Pazes com o Espelho. Era um livro que as mulheres estudavam, né? Porque às vezes as mulheres que têm problema com o espelho, né? Problema de autoimagem, o problema de achar que está mais gorda do que deveria, o cabelo está mais liso do que poderia, ou está mais crespo do que gostaria, né? O nariz poderia ser diferente, o queixo poderia ser diferente. Mas olha, quando nós olhamos no espelho,
Ele é coerente, não é? Quando eu me olho no espelho, ele é coerente. Ele mostra que já tem umas rugas que a vida proporcionou. Ele me mostra que hoje a minha bochechinha está mais gorda do que deveria estar. Se eu coloco um espelho aqui atrás, ele mostra que a clareira está se abrindo cada vez mais. Está pegando fogo aqui, o mato está morrendo aqui. O espelho, ele reflete exatamente o que se apresenta diante dele. A coerência é exatamente isso. É a gente apresentar ou deixar as pessoas verem exatamente quem somos. E aquilo, Paulo vai combater essa incoerência dizendo: o seu nome deveria refletir uma coisa, mas as suas atitudes estão refletindo totalmente outra coisa. Mas o texto bíblico também mostra a importância da coerência. Deixa comigo o último versículo, o versículo 12. O versículo 12 diz assim: então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Olha o que o texto bíblico diz. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Aquele procônsul não foi convencido por uma teologia sistemática que ouviu. Aquele procônsul, ele não foi convencido por uma teologia sistematizada que aprendeu, ouvindo. Aquele procônsul, ele foi convencido por uma doutrina aplicada, vivida por Paulo. O que convenceu aquele homem era a coerência que havia entre a história de Paulo, a sua fé, o seu mover, a sua intenção com aquilo que ele fazia, com aquilo que ele falava. A igreja do primeiro século era uma igreja que vivia o que cria. Tudo aquilo que ela cria, ela vivia. E nós vamos ver isso daqui a pouquinho de maneira mais intensa, de maneira mais clara nesse texto. E eu fico pensando que a coerência é muito importante, não apenas para a vida cristã, mas, por exemplo, um dos maiores problemas na educação dos nossos filhos é quando nós somos incoerentes. Nós estamos falando para os nossos filhos não mentirem e eles nos veem mentindo. Nós estamos falando para os nossos filhos amarem Jesus e eles não veem nós amarmos Jesus. Nós estamos pegando no pé dos nossos filhos para eles lerem a Bíblia, mas eles não nos veem lendo a Bíblia. Nós estamos perguntando para os nossos filhos se eles oram, mas eles não veem a gente orando. Nós estamos pedindo que os nossos filhos tenham uma vida correta, ética, mas eles não têm visto uma vida correta, ética em nós. A incoerência dentro dos nossos lares tem afastado os nossos filhos de nós e de Jesus. Precisamos repensar isso, precisamos rever isso. Nós queremos que os nossos filhos amem a igreja, mas nós não demonstramos o nosso amor à igreja. E lá na frente nós vamos chorar e lamentar por isso. Cadê a coerência dentro dos nossos lares? A coerência, ela traz credibilidade para a família. Um pai, ele não ensina pelo que ele fala. Os nossos filhos, eles são esponjas. Eles estão observando, eles estão vendo tudo que a gente faz. Eles não falam por medo às vezes, eles não falam por respeito às vezes, mas com certeza eles estão pensando: ah lá, o papai está mandando eu fazer isso, mas nem ele faz. A incoerência é um veneno que tem afastado os nossos filhos de nós, é um veneno que tem afastado os nossos filhos de Jesus, é um veneno que tem afastado os nossos filhos da igreja. Porque não há coerência dentro dos nossos lares. E se não há coerência, não há credibilidade. Você pode gritar, você pode espernear, você pode dar chinelada, você pode bater a cinta no armário. Só vai ser eco vazio. Só vai ser eco vazio dentro dos seus lares, porque o que vai transformar a vida dos seus filhos é a sua coerência. É a sua coerência. Quinta-feira, no pequeno grupo de casal. Um tempo precioso. No testemunho que foi dado. Muitas esposas estavam querendo desistir do relacionamento conjugal porque não via coerência no marido. Talvez muitos maridos estão querendo desistir da vida conjugal porque não tem coerência na esposa. Fala o que não vive,
exige o que não pratica. A coerência é um veneno que desestabiliza a família. Mas eu fico pensando que a falta de coerência também é um veneno que desestabiliza a liderança. Quantas vezes nós estamos liderando um pequeno grupo, gerenciando as nossas empresas, e nós estamos exigindo dos nossos liderados aquilo que a gente não faz. A gente exige do nosso liderado que ele chegue no horário, e eu sou o último a chegar na empresa. É porque eu sou o chefe, eu que mando, eu tenho flexibilidade de horário, eu estou em outra fase, eu tenho outra responsabilidade. Quantas vezes nós estamos pedindo para os nossos liderados que eles se dediquem, eles sejam dedicados, e nós estamos negligenciando nossa agenda, negligenciando nossas responsabilidades. Se não há coerência na liderança, não há influência. Se não há coerência na liderança, não há influência. Toda liderança é influência. Toda liderança é tirar pessoas do ponto A e levar para o ponto B. E liderança não é canetada, liderança é exemplo, liderança é modelo, liderança é serviço. Por isso que Jesus Cristo, na sua liderança amorosa servil, ele vai e lava os pés dos discípulos, para lá na frente poder cobrar que eu e você façamos o mesmo. Por isso que Jesus deixa o exemplo, para depois poder cobrar de mim e de você, para que nós façamos o mesmo. Mas eu fico pensando a falta de coerência no evangelismo. Há muito tempo, infelizmente, há muito tempo, aqueles que ainda não têm Jesus como Senhor e Salvador e sabem que nós temos um relacionamento pessoal com Cristo Jesus, há muito tempo essas pessoas, elas não esperam mais de nós perfeição. Porque elas sabem que nós não somos perfeitos. O que ela espera de nós é coerência. Ela espera que a gente viva aquilo que a gente crê. Há coerência em nós. Tudo bem, eu sou humano, mas por que eu me desespero quando uma doença quando uma notícia difícil chega para mim? Há coerência no desespero de um ser humano. Nós estamos aqui cantando domingo após domingo que confiamos nele, que dependemos nele, que tudo é por ele, tudo é para ele. Mas ainda estamos construindo os nossos castelos e abrindo mão de edificar o reino de Deus. Quantos de vocês ainda continuam pensando só nos seus castelos e deixando o reino de Deus de lado? Incoerência. Incoerência chegar aqui e cantar, tudo é teu, tudo é para ti, tudo vem de ti, e na semana só trabalhar pelos meus interesses, pela minha vontade, pelos meus sonhos, pelos meus propósitos, construindo o meu castelo, e o reino, deixe que outro trabalhe pelo reino. Coerência na vida cristã, esse mundo precisa de coerência. Sem coerência não há como espelhar Jesus e espalhar a sua luz. Não há como fazer isso. E essa semana eu estava lendo um livro. E esse livro dizia o seguinte, me impactou muito. Ele dizia assim, muitas vezes nós estamos predispostos a querer mudar o mundo. Muitas vezes nós começamos uma vida profissional, começamos, quem sabe, uma jornada idealista e pensamos, eu vou mudar o mundo. E ele disse, ninguém muda o mundo se não deixar que o Espírito Santo mude o seu mundo primeiro. Se o Espírito Santo não mudar o seu mundo primeiro, você não vai exercer nenhuma influência nessa sociedade. Você não vai espelhar Jesus. Você não vai espalhar a sua luz. Então, a ordem desse texto é que a gente não se opõe à verdade do Evangelho, como Elimas fazia, e tentava afastar Saulo e Barnabé do procônsul, daquele governador da ilha de Chipre. Aquele governador é indicado por Roma para governar Chipre, o procônsul Sérgio Paulo, que tentava afastá-lo das verdades apresentadas por Saulo e Barnabé. O grande desafio nosso é entender que o nosso coração é inclinado a viver de maneira incoerente diante do que eu quero, sendo mais importante do que o que Deus quer para a minha vida. Por isso,
Eu quero levar você a pensar. A luz só alcança outros quando ilumina primeiro quem a carrega. Você carrega a luz de Cristo. Mas essa luz só vai iluminar outros quando ela primeiro iluminar você. Você só vai transformar o mundo quando você deixar que o Espírito Santo transforme o seu mundo. Você só vai mudar uma realidade quando você deixar que o Espírito Santo transforme a sua realidade. Coerência é o que Deus está pedindo para nós na manhã de hoje. Segundo, é interessante porque o texto de Atos, ele vai batendo em alguns temas, ele vai então fortalecendo conceito a respeito de alguns temas. E um dos temas que ele bate quase em todo o capítulo é a questão da ação do Espírito Santo. Por isso que é muito comum, e não é errado dizer isso, a falar que o livro de Atos poderia ser melhor chamado de o livro do Espírito Santo, ou do agir do Espírito Santo. Alguns vão dizer assim, no Antigo Testamento, o protagonista era Deus. No Novo Testamento, o protagonista é Jesus. E a partir do livro de Atos e na era da graça, a era que nós estamos vivendo, o protagonista é o Espírito Santo. A Trindade se dividindo na história e tomando o protagonismo de cada fase da história. Mas eu ainda continuo gostando da ideia de pensar que quando Lucas escreveu, ele escreve dizendo que ele continua escrevendo os atos de Jesus. Por isso que eu gosto dessa ideia. E é Jesus, através do Espírito Santo, o Espírito Santo revelando Jesus, afinal a Trindade trabalhando sempre junto. E quando nós olhamos então para isso, o outro tema que vai bater, o outro tema que vai nos chamar a atenção é a ideia da rendição, que nós já falamos sobre isso. É a ideia de nos permitir ser governado pelo Espírito Santo, que nós já falamos sobre isso. Ajustar a vela do barco de acordo com o vento que está soprando, para que o vento leve o barco para onde ele quer. E quando nós olhamos para esse texto, nós falamos então sobre submissão. Se o problema universal do coração do homem é a autossuficiência, se o problema universal do homem é o desejo de autonomia, eu cuido da minha vida, eu tenho controle sobre a minha vida, quem manda na minha vida sou eu e ninguém mete o palpite nela, e é isso que o versículo 8 fala, olha, vamos voltar lá. E assim que se traduzir do nome dele, se opunha a eles procurando afastar-se da fé. Se opunha. A vida é minha, eu tenho as minhas verdades, eu tenho as minhas convicções e eu estou sentado em cima delas e ninguém me convence o contrário. Esta é a tendência do coração humano, essa autossuficiência. Então, o texto bíblico está nos sugerindo submissão. E eu quero apresentar uma nova vertente desse tema tão amplo apresentado no livro de Atos, que é disponibilidade. Quando você ler aí submissão, entenda que o texto bíblico está nos convidando e nos chamando a viver uma vida de disponibilidade. Lendo um outro livro, nós estamos estudando bastante sobre pequenos grupos, e lendo um outro livro sobre pequenos grupos, ele fala uma coisa interessante, porque talvez uma das grandes buscas de toda a igreja é a formação de líderes. A igreja ela sofre porque não tem líderes, e a igreja tem dificuldade em formar líderes, porque talvez a igreja, quando olha para um público como esse, esteja procurando pessoas que tenham o dom de liderança, ou que tenham a habilidade de liderança. Mas aquele texto abriu os meus olhos, ele disse assim, Deus nunca esteve atrás de líderes. Deus nunca esteve atrás de líderes. Deus sempre esteve atrás de pessoas disponíveis. E Ele o faz líderes. Ou seja, o que aquele livro está querendo abrir os meus olhos e convenceu o meu coração. Todo crente é um líder em potencial se ele se coloca nas mãos do Eterno. Todo crente é uma influência poderosa se ele se coloca nas mãos do Eterno. Todo crente, ele é poderoso se ele levanta a mão e diz assim como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Ah, como precisamos de homens e mulheres disponíveis no reino. Homens e mulheres que estejam cansados da mediocridade da sua vida egoísta, da sua vida de autossuficiência, de achar que pode, que consegue, que sabe.
e homens e mulheres que se rendam aos pés de Cristo Jesus e digam: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, faça comigo o que quiser, faça de mim o que quiser, me leve para onde quiser me levar. Ah, como este mundo está clamando por homens e mulheres apaixonadas por Jesus, que se rendam aos pés de Jesus e deixe Jesus levá-los aonde Ele quiser levar. Ah, precisamos de corações disponíveis, não de egoísmo, não de autossuficiência, não de homens e mulheres que continuam pensando só nos seus projetos, só nos seus sonhos, só nas suas necessidades. Quantos de vocês estariam dispostos na manhã de hoje de abrir mão dos seus sonhos para viver o sonho de Jesus? Quantos de vocês? Deus abençoe. Quantos de vocês? Nem pedi para levantar a mão, mas deveria levantarmos a mão como fez voluntariamente. Eu quero isso para a minha vida. Mas não queremos. Não levantamos as mãos porque não queremos. Porque queremos os nossos projetos, queremos os nossos sonhos. Volto a dizer, queremos os nossos castelos, queremos as nossas seguranças, queremos os nossos confortos. É isso que nós queremos. Nós dizemos, amamos Jesus, mas se Ele pedir a sua vida, você não dá. Você não dá. Quantos de vocês, sabendo que tem problema com o irmão, igual o vídeo que a gente foi, já foi se reconciliar com ele antes de dar a oferta? Sabe o que a gente faz? Bem, não é bem assim. Os tempos mudaram. Os dias são outros. Ah, nós estamos no século 21, agora não é assim. Aquilo era para o primeiro século. Nós estamos sempre argumentando com a verdade porque temos medo de viver a verdade. Nós estamos sempre argumentando com a verdade porque não temos a coragem de viver intensamente a verdade. Por isso o texto bíblico nos chama a uma disponibilidade. Olha a disponibilidade daquela igreja. Veja o versículo 2. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo diz: olha o tripé de um homem que é chamado à disponibilidade. Olha o tripé de um homem que é chamado à disponibilidade. Olha esse tripé. Oravam, jejuavam e estavam cheios do Espírito Santo. Não tem como lutar pelo nosso castelo quando nós oramos, jejuamos e isso nos enche do Espírito Santo. Ah, nós somos movidos. Quando a equipe de louvor começou a cantar aqui, me deu vontade de subir e parar para ministrar a vocês, mas eu me segurei ali. Quando a equipe de louvor começou a cantar a segunda canção, Jeová, e dizendo, quando Jeová fala, eu já comecei a tremer ali, porque eu tenho ouvido Jeová falado e é tão bom, igreja. Eu tenho ouvido Jeová falar. Eu tenho visto Jeová me acordar 3 horas da manhã, já várias semanas. Seu olho faz assim, ó, pum! Você tenta ficar na cama, não consegue. Não é despertar assim, sabe? Vai acordando você devagarzinho, não. De repente, pum! Seu olho abre. Você não consegue ficar na cama. Aí vai para a sala, vai para o escritório, porque é Jeová querendo falar com você. É Jeová querendo falar. É Jeová querendo falar. Gente querida, por amor a vocês, deixa eu falar uma coisa séria. Deus não está atrás de pessoas que amem programas. Programa não transforma a vida de pessoas. O que transforma a vida de pessoas é processo diário com Jesus. É todos os dias joelho no chão. É todos os dias Bíblia aberta. É todos os dias submissão. É todos os dias se colocando à disposição dEle para deixar Ele mudar o que precisa ser mudado. O grande problema é que a igreja de Cristo Jesus foi ensinada a viver de programas. Sai de um curso daqui, vai para um curso ali, vai para outro curso ali e a vida nunca muda.
Por que vocês têm tantos cursos e continuam sem mudança na vida? Porque não tem joelho no chão em casa. Porque não tem Bíblia aberta. Porque não tem jejum. Porque não tem eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque não tem fala, Jeová, cura os meus traumas, restaura a minha vida, transforma o meu ser, me livra das minhas vulnerabilidades, perdoa o meu pecado, confronta a minha face. Porque nós fomos treinados a comer sem degustar a comida. Você pode continuar fazendo curso de montão. Talvez pela misericórdia dele, em um desses cursos, ele toque em você e você mude. Mas ele está te chamando para um relacionamento pessoal. Processo diário. Processo diário de entrega, de submissão, de disponibilidade. Processo diário. A gente está tão disponível que se o Brasil tiver na final da Copa, nós vamos ter que mudar o horário do culto, porque senão os crentes não vêm para assistir a final do Brasil. Nós estamos tão disponíveis, igreja, que eu já estou pensando aqui, que horas que eu vou fazer o culto daquele domingo. Na verdade, eu estou orando para o Brasil nem chegar na final, porque daí eu não preciso mexer no horário do culto, né? Ai, como nós estamos disponíveis, igreja. Como nós estamos disponíveis. Elimas não era um homem nada disponível. Ele fugia da verdade. Não fuja da verdade. Qual foi a última vez que você percebeu que Deus estava mostrando algo que precisava mudar em sua vida, mas mesmo assim você resistiu? Ao que você tem resistido na manhã de hoje? Ao que você tem resistido na manhã de hoje? Quem não aprende a se submeter à verdade, acaba resistindo à verdade. Quem não aprende a se submeter à verdade, acaba resistindo à verdade. Se nós quisermos espelhar Jesus, espalhar a sua luz, precisamos ser coerentes. Precisamos estar disponível. Submissão aqui é disponibilidade. Esteja disponível. Deixe Deus fazer o que Ele quiser fazer com você, vai dar certo. Não vai dar ruim não, vai dar certo. E por último, espelhar Jesus não é para os fracos. Dizem por aí que ser cristão é para os fracos, para os acomodados, que transfere responsabilidade tudo para Deus. Eu não faço, eu não consegue. Era a vontade de Deus. Eu não faço, eu não consigo realizar. Deus não permitiu. Mas não, a vida cristã exige de nós muita coragem. Exige de nós muito desprendimento, como nós temos falhado. E espelhar Jesus exige de nós coragem. Exige de nós defender convicções claras. Exige de nós não suavizar a mensagem. Exige de nós não suavizar as nossas convicções. Exige de nós firmeza de convicções. Olha o versículo 6 até o versículo 12. Olha o que o apóstolo Paulo teve que fazer. Ele vai então confrontar aquele homem chamado Bar-Jesus. Aquele homem estava com o procônsul Sérgio, como nós já falamos no versículo 7. Era um homem inteligente. Agora veja comigo a partir do versículo 10. Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a maldade, inimigo de toda a justiça, por que você deixa se perverter, ou por que você deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Porque você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. Paulo, ele não se rendeu à opressão que estava talvez sofrendo.
Ele não se rendeu ao que os outros poderiam pensar a respeito dele, como a atitude dele poderia ser vista. Ele não se rendeu à influência da sociedade, ele não se rendeu ao modismo da sociedade, ele não se rendeu. Ele disse: você está errado, você está atrapalhando os planos de Deus, você vai perceber então quem é o Deus que eu sirvo. Talvez nesse século, uma atitude dessa que Paulo teve seria inconcebível, né? A gente desejar o mal para alguém ou pedir que Deus pratique o mal na vida de uma pessoa. Talvez nós olharíamos para isso e diríamos: falta amor no coração dessa pessoa. Que, olha, ele sendo cristão, se diz que Jesus é amor, e ele agindo dessa forma. E por causa dessas falácias e dessas narrativas, a gente vai se acovardando diante da sociedade. E a gente vai abrindo mão e negociando os nossos valores e as nossas convicções. Talvez um dos grandes instrumentos do diabo para afastar pessoas de Jesus é nós termos a consciência de que precisamos fazer a política da boa vizinhança. Trazê-lo para perto sem falar a verdade é empurrá-lo para o inferno. Trazer alguém que não conhece a Jesus para perto e não mostrar a salvação em Cristo Jesus é jogar a última pá de cal nessa pessoa e mandá-la para o inferno. Por isso nós precisamos de convicções. Porque eu tenho aprendido que a luz, ela não consegue se adaptar à escuridão. A luz, ela não consegue se adaptar à escuridão. Ou tem luz, ou tem escuridão. E quando a luz chega, ela destrói a escuridão. Ela não se adapta. Vamos deixar aquele cantinho no escuro e a gente vai se adaptando aqui. Não, ela ilumina. Vum. Ela corre toda a sala. Ela corre todo o ambiente. E ela apaga todas as trevas. Ela dissipa as trevas. Você é luz. Deus não te chamou para se adaptar na escuridão. Deus te chamou para aniquilar a escuridão, para acabar com a escuridão. Na manhã de hoje, se você quiser ser alguém que espelha Jesus e espalha a sua luz, você precisa ter coragem. Coragem para que pessoas fiquem de bico com você. Coragem para que talvez durante um tempo pessoas não queiram falar com você. Coragem para que talvez em algum tempo, durante algum tempo, as pessoas parem de te convidar para você estar em certos lugares, porque eles já sabem que lá você não combina com aquele lugar. Sim, viver o Evangelho às vezes é se apartar de pessoas. É se apartar de ambientes. É se apartar de certas circunstâncias e situações. Talvez você vai ter menos amigos se você tiver a coragem de viver o Evangelho. Talvez você vai ter menos amigos. Porque só de falar a verdade a gente já se torna pessoas chatas. Mesmo falando com toda a doçura, com todo o cuidado, com todo o amor, com todo o jeito, com toda a sabedoria. Quem fala a verdade se torna uma pessoa chata, indesejável muitas vezes. É assim nos nossos lares, não é assim? Ainda crente com crente, às vezes a gente fala uma verdade, a gente não gosta. Ele não tem nada a ver com a minha vida, o que ele está falando disso? Mas precisa de coragem. Precisamos ser um povo que tenha convicções. E essas convicções não são frutos apenas das nossas percepções humanas, do nosso evoluir humano, da nossa maturidade humana, daquilo que nós já aprendemos, daquilo que nós já vimos. Tem que ser aquelas que foram brotadas no coração como resultado de uma meditação profunda nas Escrituras, como um selo do Espírito no nosso coração que diz: é isso que eu tenho para você, é isso que eu quero para você, é isso que eu desejo para você. Na manhã de hoje, eu quero lembrar a vocês que existem dois caminhos. Não temos outro. Ou nós vamos imitar Bar Jesus, ou nós vamos imitar Saulo e Paulo.
Ou a gente vai pelo caminho de Elimás, ou a gente vai pelo caminho de Saulo. Mas antes de você decidir por qual caminho você vai seguir, eu quero fazer uma reflexão com você na manhã de hoje. Quanto de Elimás ainda existe em você? Quanto de Elimás, quanto de Bar Jesus ainda existe em você? Bar Jesus é lembrado pela incoerência. Bar Jesus é lembrado pela falta de submissão, de disponibilidade. Bar Jesus é lembrado pela falta de coragem. O quanto existe em você de Bar Jesus? O quanto existe em você de Elimás? O quanto? O mundo não precisa de cristãos que apenas conheçam a luz. O mundo precisa de discípulos que permitam que a luz governe suas vidas e brilhe através delas. Volto a dizer, nunca fez tanto sentido para a minha vida uma coisa tão básica, tão simples, tão óbvia, que é dito de diversas maneiras, mas que lendo aquele livro fez todo sentido para mim. Eu nunca vou transformar o mundo se eu não deixar que o Espírito Santo transforme o meu mundo. Você nunca vai transformar o seu relacionamento conjugal se você não permitir que Jesus transforme a sua vida. Você nunca vai transformar a sua vida financeira se você não permitir que Jesus transforme a sua vida. Você nunca vai transformar o ambiente do seu lar se você não deixar que Jesus transforme a sua vida. Você nunca vai conseguir transformar a rebeldia dos seus filhos se você antes não permitir que Jesus transforme o seu mundo. Você nunca vai conseguir transformar o mundo que está ao seu entorno, que você tem lutado há tanto tempo, com tanto esforço, com tanta sinceridade, com tanta dedicação, com tanto empenho, buscando tantas ferramentas. Se você não disser, mude o meu mundo, Pai. E a partir desse meu mundo mudado, que eu veja a minha realidade sendo transformada. A minha oração sincera na manhã de hoje é que a sua luz possa brilhar. Como uma canção tão antiga, né, que a gente cantava. Que a sua luz possa brilhar essa semana. Antes de você exigir que a luz do seu vizinho esteja brilhando. Antes de você exigir que os seus filhos estejam brilhando. Antes de você exigir que o seu esposo esteja brilhando, a sua esposa esteja brilhando. Antes de você exigir que a sua igreja esteja brilhando. Que você possa brilhar. E aí nós vamos juntando as nossas lanternas. Nós vamos juntando as nossas lamparinas. Nós vamos juntando as nossas lamparinas. E daqui a pouco uma grande iluminação é feita em nosso entorno. Estava essa semana vendo um vídeo que falava sobre a história de São Paulo. No tempo em que a cidade era iluminada pelas lamparinas. Eu, infelizmente, não peguei esse tempo. Quantos de vocês, tem alguém aqui que andou pelo centro de São Paulo, onde as ruas eram iluminadas por lamparinas? Tem alguém aqui? Nós já somos mais jovens, né? Mas do tempo da Enel, do tempo da Eletropaulo, né? Do tempo da Light, empresa canadense, né? E olhando para a história de São Paulo, eles contam que havia os profissionais. Eles tinham uma vara comprida e na ponta uma chama. E eles iam por lamparina, andando pela cidade e iluminando as ruas.
andando pela cidade e iluminando as ruas. Eram os homens que colocavam luz nas lamparinas do centro de São Paulo para que a cidade ficasse iluminada. Na manhã de hoje, Jesus está nos chamando a acender uma lamparina através das nossas vidas. Na manhã de hoje, Jesus está dizendo e nos lembrando: vocês são esses que têm uma haste comprida, um fogo na ponta, e estão erguendo essa chama, e estão iluminando outros, iluminando outros, iluminando outros. Mas eu só vou conseguir iluminar alguém se eu deixar Cristo me iluminar durante essa semana. Então, faça uma experiência. Eu quero convidar você a fazer uma experiência. Menos cursos e mais vida diária com Jesus. Se der errado, eu venho aqui e digo: eu estava errado. Se der certo, eu deixo você dar o seu testemunho aqui. Vamos fazer um teste? Menos métodos, menos estrutura, menos em busca do guru da vez e mais em busca daquele que é dono de toda a ciência e de todo conhecimento, Jesus Cristo. Deixe Ele acender a lamparina que está dentro de você. E quando Ele acender a lamparina que está dentro de você, você vai acender a lamparina em outros. Não tenha dúvida disso. Porque Ele nos chamou para espelhar Jesus e espalhar a sua luz.